A importância do batismo é uma das coisas que eu quero conversar com vocês nesta tarde, falando a esse respeito. Na verdade, na nossa vida existem momentos de transição, momentos que nós temos que mudar, momentos que às vezes nós ficamos com dúvida, ficamos na incerteza do que devemos ou não fazer, como é que a gente deve fazer e até por que deve fazer. Temos um passado, estamos vivendo o presente e nós queremos um futuro, e um futuro abençoador, um futuro promissor. Então, capítulo 43 de Isaías, versos 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto, vou abrir um caminho e riachos no ermo. Capítulo 19, versículo 6 do livro do Apocalipse, encontramos o que nos diz aqui o texto. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Deus, fale conosco agora. É o que nós te pedimos, Jesus, para a tua glória, a tua honra e teu louvor. E todos digam amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Quando eu mencionei o passado, todos nós temos um passado. Alguns com maiores dificuldades, outros com menos, mas certamente não há essa pessoa que nunca tivesse algum problema para enfrentar, nunca tivesse uma dificuldade na sua vida, talvez na própria família, na sua vida individual, pessoal, no dia a dia. Essas coisas aconteceram. E quando nós olhamos para o passado e olhando para o que está na palavra de Deus, Romanos 3, 23, a palavra de Deus nos diz exatamente assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Por quê e como? Lá, na primeira carta aos Coríntios 15, 21, está clara a palavra de que por um só homem o pecado entrou no mundo. Quem é esse homem? Adão. Por meio de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e esse pecado passou a todos nós. Assim como a ressurreição veio também por um só homem. Quem é ele? Jesus Cristo. E Lucas apresenta Jesus como filho do homem e em 19:10 de Lucas está clara a palavra de Deus quando diz assim: Jesus disse, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, como todos foram destituídos da glória de Deus, Jesus veio exatamente para isso, buscar o que estava perdido. Eu e você estávamos realmente perdidos. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado leva para o inferno, para a perdição eterna. Então, nós precisamos observar isto. No entanto, 5,17 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz a palavra: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que Deus quer fazer na sua vida, você que ainda não tomou esta decisão de entregar a sua vida a Jesus, mas você que já passou por esse momento, as coisas velhas passaram e tudo foi renovado, porque Deus está fazendo esta coisa nova através de Jesus Cristo. Você que está aqui hoje, a sua vida lá no passado, cheio de pecados, de transgressões, talvez de adultérios, prostituições, fornicações e tantas outras coisas, mas quando você entregou a sua vida a Jesus, quando você se rendeu ao Senhor, ou quando você renunciou todas estas coisas para viver na presença de Deus, você alcançou a vida eterna, e é isto que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Mas como aconteceu isso? João capítulo 1, verso 11 e 12. 11. Jesus veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, não o aceitaram.
o desprezaram, em outras palavras. Mas no verso 12, Jesus disse: mas aqueles que me aceitaram, a estes ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Com mais um detalhe, Jesus disse: todo aquele que vier a mim, eu de forma alguma vou lançar fora, vou deixá-lo à parte. E é isso que nós encontramos na palavra do Senhor. Quando então, não me lembrarei mais dos seus pecados. Quando isso acontece? Quando alguém vem a Jesus, muda a sua vida, ou aquele que reconciliou com Cristo, que entrou na presença de Deus, que renunciou seu passado, e é isto que encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo 10, dos versos 16 a 18. Esta é a aliança que faço com eles, disse Jesus, ou diz Deus. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Por quê? O sangue de Jesus purificou de todo o pecado. Eu gostaria que você lembrasse agora, você que já entregou a sua vida a Jesus. Quantos aqui estão que já aceitaram Jesus como seu Salvador? Pense um pouco e lembre. Como foi o dia que você entregou a sua vida a Jesus? Como foi aquele momento que você decidiu por Jesus Cristo em sua vida? Ontem, quando eu estava preparando a mensagem, eu fiquei pensando, eu lembrei perfeitamente como foi o dia que eu recebi Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Nasci de novo, não podia esquecer. A primeira vez que a gente nasce, não lembra nada. Por quê? Nascemos como criança, não adianta perguntar que dia você nasceu, se os pais não disserem, ele não sabe. Mas o novo nascimento, nós temos então consciência dessas coisas, e aí, ao entregarmos a nossa vida a Jesus. Agora, você que não entregou a sua vida a Jesus, com certeza você não teve essa mesma experiência que eu e que essas mãos que se levantaram aqui disseram. Talvez entre vocês, nós temos alguém que deixou Jesus de lado, entrou pelo caminho do pecado, e aí o pecado te prendeu, o pecado te fez escravo, e você está debaixo da escravidão do pecado, e o diabo usa isso aqui para tentar destruir a sua vida. Mas hoje você tem uma chance toda especial, porque Jesus continua dizendo para você que nunca veio, para você que o abandonou, mas não o abandone de novo não. Ele diz: todo aquele que vier a mim, eu não vou rejeitá-lo de forma nenhuma. Então você está aqui, eu gostaria de perguntar, você que ainda não aceitou Jesus, estaria disposto a fazer isso? Dizer para Jesus: Senhor, eu te recebo como meu Salvador, porque eu quero a minha vida mudada, a minha vida transformada, a minha vida agora na tua presença para ser filho ou filha de Deus? Ou você que deixou Jesus e está disposto a dizer agora para o Senhor: Senhor, eu quero voltar para ti, eu quero estar na tua presença porque eu quero ir para o céu. Inclina a tua cabeça, feche teus olhos e pense só em você agora. Se há alguém conosco que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não recebeu Cristo como seu Salvador e deseja recebê-lo agora, nesse momento, dizendo para Jesus: Senhor, eu entrego a minha vida nas suas mãos, ou eu me reconcilio contigo agora, eu não quero ser escravo do pecado, eu já venci, e no nome do Senhor Jesus, se há alguém que deseja aceitar Cristo como seu Salvador, lá onde você está sentado, enquanto todos permanecem com a cabeça inclinada, você vai colocar a tua mão sobre teu coração, para que nós possamos orar com você. Você que está recebendo Jesus, põe a sua mão sobre seu coração, ou você está reconciliando com Cristo, põe a tua mão sobre teu coração. Eu quero orar com você e por você, para que Deus o abençoe de uma forma sobrenatural. Você decidiu por Jesus, você que não tinha decidido ainda, então esse é o seu momento. E se você decidiu por Jesus, colocou a sua mão sobre o seu coração, o que eu vou te pedir agora
é a gentileza de que você se coloque em pé, lá onde você está, para que eu possa te enxergar daqui e vamos orar agora em seu favor. Alguém recebendo Jesus, Deus te abençoe, ou reconciliando com Jesus, pode se colocar em pé, mas alguém tomando esta decisão diante do Senhor dos Exércitos, Deus te abençoe. Temos duas pessoas. Onde está a terceira pessoa? Tomando essa decisão, entregando a vida a Jesus ou reconciliando com Ele. Então, eu aguardo mais um instantinho. Se há alguém mais, fique em pé na presença de Deus. Senão, eu quero orar agora com estas duas pessoas para que Deus manifeste o seu poder e o seu nome esteja escrito no livro da vida. Temos 3 pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Se houver mais alguém, eu gostaria que alguém se aproximasse dessas pessoas, orando com elas nesse momento, juntamente comigo, nesse instante. Então, em nome do Senhor Jesus, essas 3 pessoas, se houver mais alguém, fica em pé. E eu quero então agora orar por vocês. Meu Deus e meu Pai, eu te rogo que estes nomes estejam registrados no livro da vida e que tu lhes concedas o perdão dos pecados, a graça, o favor e a misericórdia, dando-lhes, ó Deus, a tua graça e a tua bênção, e ó Deus, e a força para que andem na tua presença e sejam salvos para a glória do teu nome. Te pedimos agradecendo, e toda a igreja diz amém. Enquanto eles recebem a orientação, eu continuo com a palavra de Deus. Amados, a decisão dos que tomaram por Jesus, porque a decisão que nós tomamos hoje, ela vai nos trazer o futuro. E que tipo de futuro? O passado, os pecados que oprimiram, que trouxeram tanta tristeza e aflição, agora apagados com o sangue de Jesus Cristo, estamos nesse presente momento para tomar a decisão para o nosso futuro. Onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? É claro que eu acho que todos querem ir para o céu. Então, se é lá que nós queremos ir, nós temos esse caminho a trilhar. E precisamos saber como é que nós vamos andar. Porque Deus tem planos para a sua vida. Para a vida de cada pessoa aqui presente. E no capítulo 29, verso 11 do livro de Jeremias, diz assim: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro, nova vida é a que Ele quer te dar. Então, um futuro para vocês batizandos de hoje, para todos nós já batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você lembrou o dia que você aceitou Jesus? E agora eu quero que você lembre o dia que você desceu as águas do batismo. Quantos aqui já são batizados? Fica com a mão levantada. Olhe do seu lado. Tem alguém lá que não levantou a mão? Fora os batizantes que vão batizar hoje, já está tudo certo. Se você viu alguém, depois na hora do apelo, fala com ele. Batizados, como foi o seu dia do batismo? Eu lembro perfeitamente como foi. Eu sei que a primeira vez eu tinha dado meu nome, e eu fugi da raia, não me batizaram naquele dia. Foi um dia que depois eu pensei, não precisava ter passado por tudo aquilo que eu passei naquele dia, não tenho tempo para contar a história aqui, mas na segunda vez eu nem dei o nome, eu disse, já falhei uma vez, falhar 2 vai ficar muito feio isso aqui. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então, eu não vou fazer isso. E na segunda vez eu desci as águas do batismo. E eu lembro perfeitamente como foi. E também o que aconteceu depois do batismo. Você lembra alguma coisa disso? Você que já desceu as águas do batismo? Lembra de alguma coisa do que aconteceu depois? Com certeza você lembra. Quem lembra? Então, louvado seja Deus por isso. Batizados nas águas. E eu quero falar sobre a importância do batismo, porque se o batismo não fosse algo relevante,
que não tivesse nada a ver com a nossa salvação, nada a ver com a nossa vida, Jesus não teria sido exemplo. Sendo ele o unigênito Filho de Deus, ele vem para descer as águas do batismo. Então, batizar, o batismo tem uma importância muito grande. Ele muda muitas coisas na vida da gente. Na minha vida mudou, com certeza na sua também. Eu mencionei aqui, hoje pela manhã, um dos casos. Um senhor já com... Ele, claro, deve estar falecido, porque isso já faz mais de 30 anos. Mas ele já devia ter uns 70, 75 anos. E o pastor, que era da sua igreja, da nossa igreja quadrangular, mas o pastor chegava e ele dava toda... Porque aquele pastor fazia a cada 2 meses um batismo. Ele dava um nome para descer as águas do batismo e chegava no dia, não batizava. Aí um dia ele chegou e disse: vô, por que é que você dá o nome e não se batiza? E o netinho dele, de 5 para 6 anos, estava lá do lado e disse: pastor, é que o vô pita. Então, não vou batizar. E ele disse: olha, batiza com pita e tudo, mas sai de lá diferente. Então, o batismo, na verdade, tem uma importância sublime diante de Deus. E veja o seguinte, as mudanças que podem acontecer na sua vida. Em Mateus 3, 13 a 17, então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo. Talvez alguns de vocês estão descendo hoje as águas do batismo, alguém tentou impedir você de tomar essa decisão. Talvez você está lá sentado e não tomou a decisão porque também alguém o impediu. Que tipo de impedimento? João, aquele que Deus enviou agora, ele tenta impedir Jesus ser batizado nas águas. Se tentaram Jesus de impedir para ser batizado, por que não vai acontecer isso aí com você, comigo? Eu sei que comigo aconteceu isso aqui. O meu falecido avô, quando eu desci as águas do batismo, ele tinha dito assim: eu perdi o afilhado e perdi o neto, porque era essa a ideia que ele tinha, virar de religião. Eu não estou falando de virar de religião, estou falando de quem recebe a Cristo, de quem muda a sua vida e desce as águas do batismo. Então, talvez alguém chegou para você e disse assim: você não pode se batizar, veja a tua vida. Bem, veremos mais sobre esse assunto agora. Agora você veja o seguinte: Jesus desce as águas do batismo, e quando ele sai das águas, se saiu, é porque entrou. Você vai entrar e vai sair das águas que estão aqui. Jesus veio para ser batizado. João, depois da justificativa, Jesus havia dito claramente: deixa isso por agora, convém cumprir com a justiça divina, com a palavra de Deus. E então, quando Jesus sai das águas, ao ser batizado, os céus se abrem. Há uma nova perspectiva, há uma transição, há uma mudança na nossa vida. Algo novo vai acontecer, só se a gente não quiser desprezar, rejeitar, mas caso contrário, isto não acontece. Então nós recebemos a graça de Deus. O céu se abriu e o Espírito Santo de Deus desceu sobre a pessoa de Jesus. E na mesma hora se ouviu dos céus a voz do Pai dizendo: esse é meu Filho amado, em quem eu me agrado. Você, ao entrar nas águas esta tarde, receber o batismo, e ao sair, os céus vão se abrir sobre a sua vida, porque é exatamente isto que o Senhor Deus quer. Jesus, batizado nas águas, começa o seu ministério. E no seu ministério, o seu primeiro milagre, onde foi? Num casamento. Porque Deus honra o que Ele instituiu: o lar, a família, o casamento. Criou Adão, depois Eva, e uniu os dois, fazendo deles uma só carne. Jesus estava lá, no casamento, onde um homem e uma mulher foram unidos para serem uma só carne. E nessa festa, faltou o vinho. Jesus supriu a necessidade. Jesus está pronto para suprir as necessidades das famílias. E a palavra de Deus nunca vai mudar. Mas Jesus batizou
deu o exemplo e ele ordenou que nós fôssemos batizados. Começando aonde? Lá em Marcos 16, quando ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, a ordem dada por Jesus, quem crer e for batizado. Quando alguém me diz assim, eu creio, mas não desce as águas do batismo, eu tenho uma dúvida tremenda, porque quem crê, obedece. E talvez você dissesse assim, não, eu não senti ainda. Essa palavra, eu não senti ainda, na Bíblia não existe. Isso é coisa da cabeça de algumas pessoas. Lá está claro e você vai perceber. Eu quero citar mais algumas coisas rapidamente aqui a esse respeito. E perceba e note isto. Quando você desceu as águas do batismo, não é porque você sentiu, é porque você decidiu fazer isto. Em Romanos, nos explica o significado do batismo, no capítulo 6, e então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e então diz assim, vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então aqui está a palavra de Deus. O significado do batismo, sepultamento. Sepultados com Cristo no batismo, nas águas, no momento que vocês serão levados às profundezas das águas, você está sendo sepultado para voltar com a nova vida, para fazer a santa e bendita vontade de Deus. E é exatamente isto que a palavra nos informa. Então, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou, também nós possamos ter uma nova vida. E é isso que Pedro prega no dia de Pentecostes. E ele diz, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado. E em Atos 2:41 está lá dizendo, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Elas receberam ao Senhor Jesus e desceram as águas do batismo. Ninguém fez curso para o batismo. Ninguém ficou tão preparado para o batismo. Mas obedeceu a palavra do Senhor. Eu quero citar aqui Paulo. Aquele que era o Saulo, o perseguidor, o que estava concordando com a morte dos cristãos, guardou as vestes de Estevão e fez tantas outras coisas erradas, mas no caminho de Damasco, o Senhor se revela a ele, ele vê aquela luz forte que brilha ao seu redor, e ele cai e fica cego, entra em Damasco, chega numa casa e Deus manda Ananias para falar com ele, para orar com ele. E na hora da oração, Ananias, que fala com Paulo, e ao orar, o que é que realmente aconteceu naquele momento? Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E agora veja o que Paulo diz. Atos 22, 6 e 7. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. E então, aí ele ficou cego. O verso 16 no F7, o verso 16. Agora, o que você está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome do Senhor. Paulo não foi treinado, não fez um curso para batismo. Ele recebeu a palavra e ele foi batizado imediatamente. Vocês lembram do eunuco, quando Filipe está pregando em Samaria, e agora ele vai no caminho e encontra aquele eunuco que está lendo o livro de Isaías sem entender
o que é que Isaías está dizendo, e quando Filipe se aproxima, você está entendendo? Não. De quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe apresenta Jesus, mostra Jesus para ele, e então o eunuco olha e diz, olha a água, água, o que é que me impede de ser batizado? O que é que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Qual é o problema que eu tenho? Nenhum? Para quem crer. Então Filipe diz, você crê? Nada mais pode impedir. O teu pecado vai ficar para trás. A partir do momento que você decide deixar o pecado, a partir do momento que você tem essa dificuldade, aquele senhor com aquela idade, e aquele não foi o único caso, não. Não foi o único caso, não. Nós tivemos outros casos de pessoas que, aqui mesmo, na primeira, estavam com um problema sério do vício do cigarro. E, na hora que batizou, não queria batizar porque estava com o vício. Bem, quem crer e for batizado será salvo. E então, essa pessoa decidiu. Após sair das águas, nunca mais ele entrou pelo mesmo caminho e não precisou mais estar fazendo aquilo que ele fazia, uma força tremenda, e não conseguia se libertar, mas agora estava libertado. Pedro chega na casa de Cornélio, prega a palavra de Deus. O Espírito Santo desce sobre aquela gente que estava na casa de Cornélio. Foram batizados com o Espírito Santo. E aí Pedro diz, alguém pode negar água para que estas pessoas fossem batizadas? E imediatamente todos eles desceram as águas do batismo. O carcereiro de Filipos está lá, é o guarda, cuidando. E à meia-noite, quando Paulo e Silas estão cantando, estão orando e estão cantando, e os outros presos os ouviam. Mas o carcereiro adormeceu. E quando houve o terremoto, ele ficou assustado e pensou que os presos tinham fugido, mas isso não aconteceu. Então, Paulo e Silas foram feridos, machucados pelas autoridades, porque eles libertaram uma menina que estava endemoniada e ela foi liberta. E agora, eles estão presos. O carcereiro os leva à sua casa, cura as suas feridas, e naquela mesma noite, ele e a sua família são batizados nas águas. A palavra de Deus fala isto. Meu irmão, minha irmã, se o batismo não tivesse nenhum valor, nós não estaríamos gastando tempo e nem gastando dinheiro, não é isso? Com água, com cloro, com aquecedor e tantas outras coisas. Por quê? Estaríamos jogando dinheiro fora. Não. Jesus veio para te dar vida. E ele foi quem ordenou. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Esta é a palavra que eu tenho. Porque lá no capítulo 1, ou seja, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versos 21 e 22, ele deixa isso aqui muito claro, que pelo batismo que agora também salva vocês, a remoção, que não é a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. E a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Por que nós não nos sujeitamos à sua vontade? Por que nós não nos sujeitamos à sua palavra? Aquilo que ele ordena. Esse é o seu momento. Vocês que estarão descendo as águas do batismo, já tomaram essa decisão. Louvado seja Deus pela tua coragem, tua ousadia. E eu sei que Deus vai te abençoar, os céus vão se abrir sobre a sua vida. Vocês que foram batizados, lembraram do dia do batismo, eu quero te alertar que de repente você lembrou daquele dia, você estava muito bem, quem sabe hoje você está indiferente quanto à palavra de Deus, ao Evangelho, à vida de santificação. Lembre-se disso, os teus pecados foram purificados, deles o Senhor não lembra mais, então não volte a cometer qualquer tipo de pecado, mas viva na presença do Senhor. Mas você que está aqui, que ainda não decidiu pelo batismo, você foi impedido por alguém talvez, ou pelo seu próprio sentimento, dizendo eu não senti.
Esses homens nenhum sentiu. Eles decidiram. Filipe falou com o eunuco, a decisão foi do eunuco. Carcereiro, foi a decisão dele. Pedro diz, tem água aqui, alguém pode impedir? Mas eles decidiram e desceram as águas do batismo. Quem pode impedir você descer as águas do batismo? Só você mesmo.